Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o segundo volume de A Roda do Tempo, que chama A Grande Caçada. Uou, por que eu não li isso antes? Mas, enfim, eu perdi o bonde dessa série de livros lá nos anos 90, quando saiu, e tô lendo agora. E, nossa, eu deveria ter lido antes. Esse segundo livro é muito legal, muito legal. Mas, para parafrasear o próprio livro, há de ser o que a roda tecer. Então vamos lê-lo agora, vamos ler a série agora. E esse segundo volume, A Grande Caçada, ele é bem diferente de clima, assim, de tom, do que o primeiro. Enquanto o primeiro, que chama O Olho do Mundo, né? Pra quem eu já fiz aqui o review, pra quem ainda não assistiu aquele vídeo, tem o vídeo aí pra assistir. Aquele ele parecia uma grande homenagem, né, às influências do Robert Jordan, né? Ele tinha muita influência de Tolkien, assim, tinha coisas que eram bem declaradas, assim, da onde que estavam sendo inspiradas, né? Tinha grandes influências também do Frank Herbert, né, do Duna, era bem declarado também de onde estavam vindo as influências. E agora, na Grande Caçada, me dá a sensação de que o Robert Jordan quebrou não quebrou os laços, mas ele começou a andar o caminho dele, assim. Agora ele está fazendo a história dele sem seguir o mapa que já estava ali desenhado, né? Agora ele está mapeando o próprio mundo. Essa é a sensação que dá. A história começa meio que logo depois do final do primeiro livro, né? E eles estão todos ali esperando o Trono de Amirlin, né? O que é o Trono de Amirlin? O Trono de Amirlin é uma Aes Sedai, é a líder das Aes Sedai, né? Ela é ela que gerencia todas elas, né? E então nesse primeiro momento assim do livro, a gente tem o livro começa bem devagarinho e tal, e depois ele vai tomando corpo, assim, e até que as últimas 100 páginas é uma explosão, assim, de coisas que acontecem. Mas a gente já chega nas últimas 100 páginas. E ela... Por que ela tá indo pra lá, né? Porque ela vai confirmar o fato do Rand ser realmente o dragão renascido. Esse é o fato. Ela vai lá para confirmar essa desconfiança. E o Rand, ele passa basicamente o livro inteiro nesse posto ali do herói relutante, né? Ele não quer ser o dragão renascido, né? Ele não quer essa responsabilidade toda, ele não quer a glória, ele não quer nada, ele quer voltar a ser o pastor que ele era. É isso que ele quer que a vida dele volte a ser a vida tranquila que era antes, ele quer voltar para casa, né? Então todo esse arco do Rand soa como como essa saga do adolescente virando adulto, né? Da criança criança crescendo, né? Tá deixando para trás aquele mundo aquele mundo de não responsabilidades, né, para um mundo cheio das responsabilidades, né, onde todos os atos, todas as ações dele têm peso, né, e é mais ou menos esse o arco que o Rand vai ter durante esse livro. E, enfim, os outros personagens, né, o Matt, por exemplo, ele ainda tá com aquela maldição lá da faca, né? E meio que isso se estende o livro todo. Então ele é um personagem que acaba não se desenvolvendo muito, mas ele tem uma grande ação durante o livro que faz com que a história dele dê um pulo assim do nada. Outro personagem bem recorrente aí é o Perrin, e a gente vê ele se desenvolvendo bastante nesse vínculo com os lobos que ele tem, né? Ele inclusive vira meio que um rastreador, porque ele consegue falar com os lobos e tal, uma coisa bem legal.
Falando em rastreador, vamos falar rapidinho de um personagem que chama Húrin. Ele aparece como um rastreador, né? E ele tem um poder legal porque ele consegue cheirar a morte, ele consegue farejar o mal, né? Então se alguém vai e mata alguém aqui, ele consegue sentir o cheiro dessa morte durante um tempo. Então ele consegue seguir o assassino, né? Então quando acontece uma coisa muito ruim, ele sabe exatamente para onde a pessoa foi logo em seguida, né? E é por isso que ele é um rastreador. Bem legal esse poder, e é um personagem legal, e ele parece que vai se manter aí, ele vai aparecer mais, então é legal, é um personagem bem legal. Esse livro tem pouca Moiraine, ok, mas tem pouco Lan, né, consequentemente, porque os dois estão sempre andando junto. E eu acho ruim ter pouco Lan, porque eu gosto muito desse personagem. O primeiro livro, tinha pontos altos do livro eram sempre relacionados a ele, assim. Esse livro ele praticamente não aparece, ele aparece em alguns pontos chaves e, enfim, mas esperamos que ele apareça em livros futuros aí. Vamos lá. Uma coisa que ficou pendente lá do primeiro livro, que eu falei, esse cara não morreu, não é possível que tenha morrido, realmente não morreu. É o Tom, ele aparece rapidinho nesse livro também, tem poucas cenas com ele, então só pra dizer que ele tá vivo realmente. Mas o pouco que ele aparece, a gente, inclusive, é um capítulo exclusivo dele, assim, sob o ponto de vista dele. E a gente descobre que, ok, ele não é só o bardo, né? Ele não é só o menestrel que ele se apresentava ali no primeiro livro, né? Ele tem umas habilidades com facas, ele arremessa umas facas e tal, então, enfim, é um personagem que, obviamente, agora vai aparecer de novo, né? Mas ele se recusa, a princípio, a seguir a trupe ali do Rand, né? Então, ou ele vai se encontrar com eles mais tarde, né, em outro livro, ou ele vai ter uma história paralela ali, talvez. Enfim, não é claro, mas eu fico feliz que o personagem não morreu realmente, como eu desconfiava. Vamos lá. Esse livro, no começo, ele nos dá uma visão melhor sobre as Aes Sedai, né? A gente descobre que elas têm diversas ajas, e é um arco-íris, assim, tem ajas de todas as cores, né? As ajas vermelhas, as azuis, as marrons, as verdes, ajas amarelas, né? E cada grupo de ajas, elas têm funções ou habilidades específicas dentro das Aes Sedai, né? Por exemplo, as ajas vermelhas, a gente sabe que elas são super focadas em caçar os homens que conseguem canalizar, né, a magia, né, a força única ali, né? Então, porque elas fazem o amansamento, né? Então, que basicamente é uma castração desses homens que são capazes de canalizar. Então, elas tiram esse poder de canalizar a magia, né? Justamente para que não apareça um novo dragão, né, e não rache o mundo de novo, né, não corte o mundo ali no meio. Essa é a função delas. E aí você tem outras ajas, por exemplo, acho que são as marrons, elas são mais voltadas para os estudos, então elas são aquelas detentoras dos grandes livros, dos grandes pergaminhos, elas sempre sabem as lendas, né, elas são essas estudiosas, né, e a gente descobre que a Moiraine, ela é uma aja azul, só que a gente não sabe exatamente o que as ajas azuis fazem, mas enfim, parece que elas talvez sejam meio coringas, assim, meio que elas fazem de tudo, talvez. Enfim, não é muito claro ainda qual é a função da Moiraine dentro dessa hierarquia das Aes Sedai. Ainda falando das Aes Sedai, a gente descobre que existe a Aja Negra, né, é um braço ali das Aes Sedai, que são as Aes Sedai do mal, né? Elas basicamente são as Aes Sedai que andam com os amigos das trevas, né? Esses são os amigos das sombras, né? Essas são são as Aes Sedai do mal, né? A gente descobre que existe esse pessoal também. Então, mais uma vez, aquela relação ali com as Bene Gesserit, né? De Duna, né? Onde sempre existem muitos planos
envolvendo as Aes Sedai, né? Sempre tem coisas atrás de coisas que a gente não sabe exatamente o que elas estão fazendo, nem falando. A gente sabe que elas nunca mentem, mas aquilo que elas falam nem sempre é o que a gente realmente entendeu, né? Então talvez ela não tenha mentido, só que a gente entendeu outra coisa. Então as Aes Sedai aí são uma questão. Esse livro, ele tem uma estrutura curiosa, porque ele basicamente começa nesse ponto, né, que eles estão ali, o Rand é realmente o dragão renascido e tal, só algumas Aes Sedai sabem, né, o trono de Amirlin, né, que é a líder das Aes Sedai, sabe, a Moiraine obviamente sabe, e tem uma outra Aes Sedai que sabe também, e só, a princípio só elas. E com isso, enquanto eles estão ali resolvendo isso, acontece um roubo, né? Porque lá no final do último livro, eles conseguiram alguns artefatos, né? Dentro desses artefatos, eles conseguiram a trombeta de Valeri, né? Que é uma trombeta que, diz a lenda, quando tocada, vai invocar o exército lá dos grandes heróis do passado, né? Incluindo o exército do Arthur, asa de gavião, né, que é o grande guerreiro mítico ali, e todos esses outros soldados míticos, né, do passado. E essa trombeta foi roubada, né, e então a grande caçada é o quê? É ir atrás dessa trombeta, né, é isso que eles vão fazer durante boa parte do livro. E junto com a trombeta foi roubada a faca que o Mat foi amaldiçoado e ele precisa da faca para quebrar a maldição. Então, 2 motivos aí para perseguirem esse pessoal. Quem roubou a trombeta foi o Padan Fain, que ele era aquele cara que perseguiu a trupe do Rand aí durante o primeiro livro, né, que perseguia, e ele estava ali preso no começo desse segundo livro. Então o livro começa com um roubo, né? Ele começa, depois ele vira uma caça, né? Porque eles estão o tempo inteiro caçando ali esse pessoal. Eles meio que conseguem recuperar a trombeta meio que quase de graça, assim, super fácil, meio que veio de graça, né? E como tudo que vem de graça, vai fácil também, né? E eles perdem a trombeta de novo. Então você fala, pô, mas conseguiram tão fácil, né? E enfim, perderam de novo. E aí continua, e aí grande parte do livro vira meio que aqueles filmes de roubo de banco, roubo de cassino, sabe? Vira um heist, né? Porque eles têm que invadir esse local aonde eles descobrem que a trombeta foi levada, né? Então eles têm que invadir esse lugar, e aí vira esse 11 Homens e um Segredo aí medieval, né? Basicamente é isso. Essa é a história do Rand e patota dele. Paralelo a isso, o que está acontecendo? A Nynaeve e a Egwene, elas estão sendo levadas para Tar Valon para serem treinadas como Aes Sedai. Essa é a história delas. E qual não é a surpresa? Que quando em Tar Valon, quando elas chegam lá e estão passando pelo treinamento e tal, elas encontram personagens lá do primeiro livro, que eu achei que seriam personagens que a gente não ia ver nunca mais, assim, ou, né, passou super rápido. Essas personagens aparecem de novo, né? Que é a Min e a Elayne, né? A Min é aquela menina que conseguia ver o futuro, né, das pessoas, né? Ela consegue ler as pessoas. E a Elayne é aquela herdeira do trono, né? É a princesa, né? Então ela também foi levada para lá para ser treinada como uma Aes Sedai. E nessa história delas, você acha que... Porque a história delas é meio espaçada, assim, meio que não acontece muita coisa, até lá pro finalzinho do livro, quando elas são raptadas. E aí a história muda completamente do nada, assim, porque elas estavam ali sendo treinadas e tal, e elas são raptadas. E super dark, assim, porque elas são raptadas por um grupo de pessoas que pegam as mulheres que conseguem canalizar, né, não necessariamente a Aes Sedai, mas mulheres que podem canalizar, treinadas ou não, e eles colocam uma coleira nelas, e elas não conseguem se desvencilhar dessa coleira, e elas ficam ali à mercê das vontades dessa senhora da coleira aí, né?
E é super degradante, assim, as cenas, e é super triste, é realmente desconfortável de ler as cenas, assim, e eu realmente não estava esperando uma coisa dessa no livro, assim, você fica super angustiado, porque você fala, nossa, ok, como é que eu vou sair daí, né, precisa sair e tal, e nesse ponto, assim, nessa história do lado das mulheres do livro, né, realmente minhas desconfianças estavam certas. A Nynaeve é realmente a personagem mais legal do livro, assim, porque uou, ela toma controle de tudo, né? Ainda lá no treinamento em Tar Valon, ela basicamente pula um nível, né? Porque como ela já é mais velha que a Egwene, né? Ela pula um nível e ela não vai como noviça, ela vai direto como aceita, né? E então ela passa por um teste que ela entra em 3 portais, nua, né? Ela entra em 3 portais, e é o portal do que foi, o portal do que é e o portal do que será, né? E ela tem que meio que renegar essas 3 coisas para se tornar uma Aes Sedai, né? Então ela renega o passado, renega aquilo que ela está sendo ali naquele momento e renega tudo aquilo que ela poderia ser caso ela não fosse uma Aes Sedai. E nesse portal do que poderia ser, ela acaba renegando uma vida ali com o Lan, né? A gente vê o Lan, ela como uma rainha, né? E ela teria um filho com o Lan e tal, então tudo isso é renegado ali justamente para ela poder se tornar uma Aes Sedai. E que é super forte, porque ser uma Aes Sedai é tudo aquilo que a Nynaeve mais odiava, mais desprezava, assim, né? E ela enfrentando tudo isso para realmente se tornar uma Aes Sedai e ter controle sobre esse poder, né? E entender melhor o que são, né? É muito legal ela renegar quem ela foi, né? Que ela era uma sabedoria e tal. E justamente nesse ponto onde a Egwene tá presa ali com essa coleira e tal, ela que vai e organiza todo o estratagema ali para resgatá-la de dentro desse local, né? Que curiosamente é o mesmo local que o Rand tá tentando entrar para recuperar ali a trombeta de Valeri, né? Então as duas histórias meio que se encontram ali nesse local, mas eles basicamente não se encontram, né? Os personagens, as histórias culminam nesse lugar, mas os personagens basicamente não se encontram. E, enfim, quando eles estão lá, né? O Rand ele acaba tendo um combate de espadas ali, né? Porque ele foi treinado como espadachim ali pelo Lan durante um período, então ele não é mais aquele cara que mal sabe segurar a espada. Ele sabe lutar, mas ele não é um mestre espadachim como a espada da garça que ele carrega, com a marca da garça que ele carrega, diz que ele é. Só que o cara que ele tem que enfrentar também tem uma espada da garça, só que aquele cara é realmente um espadachim mestre, né? Então o Rand tem que se desdobrar ali. Você acha que esse vai ser o momento que ele vai abraçar ali o poder, né? Poder canalizar e vencer o cara através da mágica, só que ele tem que se segurar ali para não canalizar, né? Então ele tem que vencer o cara na raça ali mesmo, nas habilidades de espada dele, né? Nas habilidades de esgrimista dele. E o que é super bacana, porque é muito bem escrita a luta. O combate dos dois, né? Você tem os movimentos, então são movimentos com nomes de bichos, a picada da garça com o coice do não sei o que. Então são vários movimentos que você não sabe como é que eles são, mas você fica imaginando a luta conforme ele vai colocando o nome desses movimentos de combate ali. É muito legal, muito bem escrito e, enfim, você consegue imaginar a luta que você quiser, né, numa situação dessa, porque é super bacana, assim. Enfim, existem 2 personagens que cruzam ali a história. Um fica do lado do Rand bastante tempo, e outro personagem aparece em 2 pontos rapidinhos da história. O primeiro é o Intar. Esse cara tá ali procurando a trombeta junto com eles. Então o cara é um super cavaleiro, um super guerreiro assim e tal, é um senhor.
super honrado e tal, só que ele sempre ali buscando eu tenho que pegar a trombeta, eu tenho que recuperar a trombeta e tal, uma coisa de honra mesmo, assim, ele não quer falhar na busca dele e tal. E às vezes até parece um pouco excessivo essa necessidade que ele tem de encontrar a trombeta acima de qualquer coisa, qualquer custo, assim. E no final a gente vai descobrir que ele, enfim, ele é um amigo das trevas, então ele tinha ali um motivo extra para encontrar a trombeta, né? Ele queria a trombeta justamente pela glória, porque aquele que tocar a trombeta vai controlar o exército dos guerreiros de antes, né? Os guerreiros de outra época, né? Esses guerreiros mortos, né? E então o cara vai ser super poderoso, né? Então ele tinha esse último momento, mas na hora que ele tá com a trombeta ali, ele acaba vendo que o Rand é um cara um melhor homem do que ele é, né? E que o Rand é o cara certo e tal. E ele acaba meio que se sacrificando justamente pro Rand e a turma conseguir fugir, né, ali do problema, porque estão vindo exércitos dos dois lados, assim. E é nessa hora que o livro começa a tomar proporções épicas, assim, que você não tá esperando, você acha que vai ser só entrar e pegar a trombeta e sair de fininho, né? E vem exército de um lado, vem exército do outro, e aquilo começa a tomar um corpo muito grande, né? Uma outra personagem que aparece é a Selene. Essa Selene é a personagem mais estranha, mais que deixa você com a pulga atrás da orelha, assim, no livro, porque ela é, assim, é intencional, mas ela é descrita o tempo inteiro como sendo a mulher mais bonita que existiu, que todo mundo já encontrou. Todo mundo fica o tempo inteiro besta com a beleza dela, todo mundo não consegue pensar em outra coisa a não ser o quanto que essa mulher é bonita e tal. E ela meio que começa a manipular ali o Rand pra... Não, você tem que tocar as trombetas, você tem que usar a trombeta e tal, blá, 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 porque é a glória e tal, não sei o que. Então você vê que ela tá tentando maquinar alguma coisa ali, ela tá tentando colocar algum plano ali pro Rand tocar essa trombeta, né? E você já fica com isso ali, e depois, lá no finalzinho do livro, vai aparecer uma outra personagem que tinha sido falada em lendas no começo do livro, que é a Lanfear. Ela é tipo, talvez ela seja a próxima vilã do próximo livro, não sei, porque ela é uma daquelas do mal, assim, né? Ela porque, assim, o Rand, ele é a reencarnação do Lews Therin, né? E essa Lanfear, ela seria uma mulher que, na teoria, é apaixonada pelo Lews Therin, e ela sempre vai e acaba atrapalhando ali a vida do Lews Therin para ele não conseguir vencer o tenebroso, né, o sombrio ali. Que, aliás, ele tem 22 mil nomes, né, o grande vilão, né? Até anotei aqui, chama Ba'alzamon, Shaitan, Tenebroso... Enfim, chamam ele de diversos nomes, e às vezes você acha que são personagens diferentes, mas a princípio são mesmo, mas talvez também não sejam. Não é muito claro quem exatamente é o mal e qual é a forma desse mal, né? Isso não é muito claro. Enfim, então essa Selene aí, ela apareceu nesse livro, mas com certeza ela vai voltar aí no próximo, ou nos próximos, enfim, para causar problemas aí. Tem uma outra cena legal também no meio do livro, que eles usam uma espécie de... São pedras portais, né? Porque eles não podem mais usar os caminhos, né? Que o Loial conseguia levá-los ali no primeiro livro, né? Porque agora existe uma grande sombra, uma grande criatura ali que está sempre nas portas dos caminhos ali, da entrada para esses caminhos, né? Então eles não conseguem mais percorrer grandes distâncias, né? Em pouco tempo. Então eles têm essa nova maneira, que são essas pedras portais. Só que quando eles usam as pedras portais, meio que é uma dimensão paralela, é um mundo igual ao mundo primário, só que coisas aconteceram de maneiras diferentes, né? E quando eles fazem essa passagem de um mundo, de uma dimensão para outra, eles têm flashes de vidas que foram, ou que não foram, que seriam outras possibilidades de vidas, né? Então o Rand mesmo consegue
ver uma vida onde ele continuou sendo só um pastor, onde ele foi um grande guerreiro, onde ele fez tal coisa, onde ele se casou com a Egwene, onde ele fez tal coisa. Então ele vê diversas vidas, né? E em todas essas vidas ele sempre se encontra ali no final, né, com o tenebroso, né? Com o sombrio, ele sempre se encontra ali com ele, né? E ele sempre fala: eu venci de novo, Lews Therin, né? Então, tipo, quantas vezes essa história já não foi vivida e revivida, e quantas vezes o Rand, né, o Lews Therin, não perdeu, né? E quantas vezes o Ba'alzamon não ganhou, né? E, então eu ganhei de novo, Lews Therin. Ele sempre fala no final daqueles flashes de vida, tem a flashzinho da vida no final, eu ganhei de novo, Lews Therin. Aí tem outro flashzinho de vida, eu ganhei de novo, Lews Therin. Muito, muito legal. Voltando na história da Egwene, ela, depois que ela é resgatada ali, né, desse local onde ela estava com a coleira e tal, que ela vira encolerada, né, ela vira uma encolerada, ela sofreu pra caramba, né, porque é super degradante, assim, a situação que ela passou, e ela sofre pra caramba, e, enfim, meio que ela muda de personalidade. Talvez o livro esteja introduzindo ali um estresse pós-traumático. Será que ela vai passar por isso nos próximos livros? Talvez seja uma coisa interessante. Me parece que é esse o caminho que a história vai seguir, me dá essa sensação. Se for, super, super legal, super bem-vindo, assim, porque é um desenvolvimento legal de personagem. Outro personagem que é muito legal é o Loial, né? Ele é um Ogier, né? Ele tá desde o primeiro livro, só que eu acho que no outro vídeo eu não falei dele, né? Porque ele, a princípio, tem pouca participação, mas nesse livro ele tem bastante, assim. E ele tá sempre ali do lado do Rand. É um personagem bacana, porque ele é ele é um cara enorme, um Ogier, né? Ele é super gigante, super forte, tal, não sei o que lá. Só que ele tem aquele lado do gigante gentil, né? Ele é um cara culto, ele é um cara dos livros, ele é um cara da natureza, né? Então, quando você imagina esses personagens super grandes e fortes, você sempre imagina que o cara é um bruto, né? E o cara é o porradeiro, né? O cara que vai sempre pra batalha. E o caso do Loial, não, né? Ele é um personagem que é o oposto disso. Ele é o cara dos livros, ele é o cara que quer a cultura, ele quer ver as coisas tranquilas acontecendo, mas ele fica maravilhado porque o Rand, o Mat e o Perrin, né? Os três são Ta'varen, né? Então eles são essas pessoas que a trama que a roda vai tecendo, ele tece ao redor dessas pessoas, né? Então ele quer ver a trama sendo tecida ao redor deles, né? Então essa é a motivação principal dele, e depois, obviamente, ele acaba ficando amigo de todo mundo. Enfim, finalzinho do livro, super inesperado, o Mat vai e pega a trombeta e toca a trombeta, que você imagina que tipo, essa trombeta vai ser tocada lá no livro 14, né? Não, ele toca agora a trombeta e invoca o exército, e o Arthur Asa de Gavião já identifica o Rand como sendo Lews Therin, né? Fala com ele como se fosse Lews Therin e tal, e eles lideram esse exército, né? Eles já pegam ali a Flâmula do Dragão, né, que estava ali junto, que eles encontram no final do primeiro livro, e o Rand estava carregando esse livro todo, essa história toda, e eles lideram esse exército. Eles têm uma batalha no céu, assim, é muito épica, assim, a cena, porque você não épico é a história inteira, né, mas assim, é muito grandiosa a cena, assim, porque você não espera que isso aconteça. Você fala, não, quem vai tocar essa trombeta vai ser o Rand lá no último livro, né? Eles vão guardar essa trombeta como super trunfo ali, né, pra batalha final. E não, ela já é usada agora, né, e já resolve, porque a trombeta ela tem que estar na batalha final, mas não necessariamente ela tem que ser usada na batalha final. Essa é a lenda ali, né, essa é a profecia, né, e eles interpretaram a profecia dessa maneira. A trombeta tem que estar lá, não necessariamente ser usada. Então, um ponto aí. O livro surpreende demais, assim, a gente acaba não esperando algumas coisas, aliás, muitas coisas. O livro muito surpreendente, acontecem coisas que você realmente não imagina
Enfim, muito bacana o livro, muito legal. Realmente, assim, ele começa devagar e tal, e daqui a pouco ele vai tomando velocidade, ele parece que tá indo naquela descida, assim, cada vez ele toma mais velocidade e ele não tem mais freio, assim, ele vai tomando proporções que, sinceramente, eu não esperava, né? E, curiosamente, né, apesar de ter lido mais de 1.500 páginas já pensando no primeiro e segundo livro, né, essa história tá só no começo ainda, né, porque são 14 volumes, enfim, muito bacana, assim. Tô super empolgado para ler o próximo, que inclusive já está aqui, chama O Dragão Renascido, porque no final de A Grande Caçada parece que o Rand assume de vez, assim, o seu papel nessa história, né, como sendo, enfim, o Dragão Renascido. Vamos ver como é que tudo isso se desenrola então no próximo livro. Vou ler o próximo e eu volto com com o terceiro volume aí de A Roda do Tempo. Muito bom, super recomendado. Obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.